aqui nesse altar hoje. Oh, glória. Estou recebendo, o hino tem tudo a ver comigo, esse hino, irmão. Eu não parei por causa dele. As circunstâncias querem que eu pare, mas o Senhor me segura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, é grande. Vamos ouvir uma saudação. Aleluia. O irmã Rita, dirigente de oração, ouvir uma saudação. Depois o grande conjunto canta um hino. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse Deus é grande, irmão. Foi por causa dele, tão somente por ele, pelo poder que ele tem, pela sua soberania, que eu estou aqui e você também. Amém. Eu sou a igreja do Pai do Senhor. Não estava na agenda, mas quando eu cheguei aqui na casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus falou comigo: tu terás uma oportunidade. Aleluia. Porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Mas, irmãos, a palavra do Senhor em João, capítulo 2. E o versículo 2 diz assim: foi também convidado Jesus e seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Que disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Aleluia. Submissas, que nós viemos estar pronta e atenta ao mandado do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor nos chamou para fazer a sua vontade, e que eu e você, irmãs, nós viemos ser exemplos, que nós viemos dar a mão à nossa irmã que está do nosso lado e dizer: conte comigo, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Aleluia. Ore junto com ela, procure saber como ela está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tão importante receber uma mensagem dizendo: irmã, como você está? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai te dar a estratégia de como você vai fazer, de como você vai agir, porque é Ele que dá a direção, é Ele que dá a orientação, e tudo o Senhor tem um propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se for preciso, irmão, me perdoe, dê o primeiro passo. Aleluia. Dê o primeiro passo e o Espírito Santo de Deus é contigo para te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E o mover do Espírito Santo de Deus vai encher a igreja, vai encher a tua casa com paz e amor. Aleluia. Porque um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse assim: minha filha, apenas ame. Ame, porque foi o que o Senhor Jesus fez. Ele amou, porque Cristo é amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo é amor. Então que nós venhamos estar atenta a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e faça conforme Ele vai te enviar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade e agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Ele tem uma arma poderosa na oração. Glória a Jesus. Eu dizia esta semana um trabalho de visita para uma irmã que estava passando por um processo. Eu disse: olha, irmã, a diferença do crente para o mundo, porque o crente ele tem Jesus. Quem
de Jesus que é tudo. Às vezes o médico prescreve, o juiz dá a sentença, ou o advogado diz o ocorrido, mas nós temos o médico dos médicos, advogado dos advogados e juiz dos juízes, rei dos reis. Ele está acima de tudo. Ainda que o homem prescreva, dê um ponto final. Eu tenho a quem recorrer. A última palavra sai do meu Deus. A igreja tem Davi. A igreja ela tem Davi. Quantos Davi tem aqui que não desistem? Um dia o gigante amedrontando o povo de Israel, não tinha um guerreiro que se pusesse a se colocar diante dele. Mas teve um que ninguém dava nada. Um pequenininho de Israel que ninguém dava nada. E quando ouviu, é o quê? Eu vou enfrentar esse gigante. Mas interessante que eu aprendo com Davi, não era pela força, porque ele nem sabia lutar, mas era um Deus que ele servia. Ele sabia que era Deus que ia fazer. Entre nesta guerra sabendo que é Deus que vai fazer. Enquanto você estiver correndo, fugindo, o gigante vai continuar te amedrontando, te perseguindo, te causando medo. Enfrenta esta luta e convida Jesus para ir na tua frente. Jesus vai na minha frente e luta por mim. E tenha certeza, é no nome dele que você vai vencer esta guerra. Pode sentar. Aleluia! Receba esta palavra, é no nome dele que você vai vencer. Em nome de Jesus. Aleluia! Pode sentar. Glória a Deus.
Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Levantemos as mãos no santuário, Salmo 134, e exaltemos o nome do Senhor.
convidar a irmã Samara para orar pela pregadora. Louvado seja Deus, nos envie a palavra. Amém. Vamos estar aqui com o Pai Senhor. Vamos orar, né? Para que Deus venha usar de forma perfeita, do jeito que Ele sabe fazer, tratar e ir em conta aos nossos corações nessa tarde. Eu sei que não foi em vão a nossa chegada até aqui e sairemos daqui transbordantes da presença do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, nós te apresentamos, Senhor Jesus, a plenitude dessa tarde, Senhor. Deixa estar, Senhor Jesus, na posição, no lugar, Senhor Jesus, que Tu a orientou. Vem, meu Deus, nessa tarde, corações estão sedentos, clamando por palavra, clamando pelo Teu mover. Vem, Senhor Jesus, dessas mulheres submissas, derrama sobre elas mais uma porção, pois nós dizemos: eis-nos aqui para receber o Teu melhor. Usa a Tua serva, faz como te apraz, pois nós somos Teus vasos e estamos aqui na Tua dispensação. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tem mulher feliz nessa tarde? Glória a Jesus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor Jesus pela oportunidade de participarmos deste congresso da DEFAC, é isso, acertei? Glória a Deus, que Deus continue abençoando todas as minhas amadas irmãs que estão aqui nessa tarde de hoje, e convidar a nossa irmã Edneide, glória a Jesus, que Deus abençoe, estar neste altar juntamente com as minhas amadas irmãs, ungidas do Senhor. É uma tarde de muita bênção, de muita vitória. Somos da cidade de Campina Grande, eu juntamente com a minha filha, irmã Ciene, e o namorado da minha filha, nosso irmão Júnior. Somos da Assembleia de Deus Missão, de Campina Grande. O Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui, amém? Eu louvo a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, que o Senhor continue abençoando a vida dos pastores para a glória e o louvor do nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque já estou cobertada de oração. Que Deus abençoe a serva do Senhor que ministrou uma oração pela minha vida, mas eu preciso orar nesta tarde, amém? Para que o Senhor Ele conclua aquilo que Ele já começou a fazer neste lugar, porque eu acredito que o Senhor já começou desde ontem, na abertura deste congresso, a trabalhar. O Deus que começou a boa obra, Ele irá aperfeiçoar. O nome do Senhor vai continuar sendo glorificado nesses 2 dias, porque o Senhor está presente entre nós, amém? Então, como de costume, coloca a mão, é um costume meu, coloca a mão na altura do teu coração, você vai receber a palavra, uma porção da palavra de Deus. Nessa tarde, os nossos corações possam estar abertos, nossos ouvidos espirituais possam estar abertos, para que a gente continue ouvindo a voz do Senhor. Nessa tarde, Espírito de Deus, eu quero te agradecer, ó Espírito Santo, pela vida da serva do Senhor, que já ministrou uma oração sobre a minha vida.
Mas eu quero nesta tarde, Espírito Santo, te apresentar a sua igreja presente neste lugar, Senhor, nesse ajuntamento, neste congresso, Deus, na festa das minhas amadas irmãs. Espírito de Deus, toma o nosso coração nessa tarde. Espírito de Deus, tira nesta tarde tudo que porventura, aleluia, possa vir como impedimento, como bloqueio, como tentativa, para que a palavra do Senhor não venha penetrar em nossos corações. Nessa tarde, Espírito de Deus, aonde houver uma mão posta sobre o coração, eu te peço, amigo fiel, amigo Espírito Santo, toca em nossos corações nessa tarde e que possamos estar, Senhor, de coração aberto para continuarmos, ó Deus, ouvindo a sua voz nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tira a preocupação, tira, Espírito Santo, tira o bloqueio na mente, tira o bloqueio espiritual, toca neste coração nesta tarde, ó Espírito Santo, continua falando conosco através da sua palavra, e tudo que seja, que venha, Deus informa, Deus de impedimento, no reino espiritual, Senhor, eu te peço, Pai, desfaz agora, nos toca, Senhor, Deus, faz a sua vontade nessa tarde, Deus, porque nós somos a sua igreja, Deus, nós estamos aqui como porta-voz do Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma a mente, toma os corações nessa tarde e fala mais uma vez conosco, ó Espírito Santo, porque nós estamos reunidos nesse lugar, Espírito Santo, mas há um reino espiritual que fica a guerrear, querendo Deus impedir. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, guerreia nessa tarde, porque tu és forte, porque tu és o Senhor de Davi, porque o Senhor é aquele que habita e que está entre nós. Espírito Santo, nos conduz debaixo da sua direção, para a glória, para o louvor do teu nome, e você diz amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. E quero ler a partir do versículo número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. A partir do versículo número 21. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou morar também. Amém. Glória a Deus. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Está escrito assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeite-se, versículo 21. Uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, de cada uma de vocês sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que se santificasse, tendo a purificação
meio da lavagem da água pela palavra. E você diz amém. Querida igreja do Senhor Jesus, nós estamos diante de um tema, e aí me chamou muita atenção este tema. Eu estive orando, apresentando a Deus este momento, este dia de hoje, em uma busca com o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele me conduziu até essa passagem bíblica, conhecida de toda a noiva de Cristo. E esse tema sobre submissão, e dentro dos tópicos enviados para mim, submissão sobre relacionamentos, onde a submissão gera paz no lar, honra nos relacionamentos, família, igreja e casamento. Nós estamos diante de um contexto bíblico onde nós entendemos que Paulo está instruindo a igreja do Senhor Jesus. E nós percebemos que quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o maior exemplo de submissão é a figura, a pessoa de Cristo, onde ele se submete a morrer de morte de cruz, deixando assim uma mensagem. A Bíblia diz que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para Cristo, nós percebemos que a igreja, os discípulos que ministravam sobre a questão do sacrifício de Cristo e a mensagem de salvação e de redenção, onde diz que todo aquele que recebe a palavra do Senhor de coração, ele aceita a palavra, aceitando a palavra do Senhor, ou tornando-se cristão na pessoa de Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito de Deus. Nós que estamos aqui nessa tarde, independente de você ser batizado ou não com o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, nós entendemos que o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. É uma promessa que o Senhor Jesus, ele faz em enviar o seu Espírito Santo para que a gente possa andar na luz da palavra. Eu entendo e percebo que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso guia, ele é aquele que vai nos ensinando todos os dias o que é uma vida prática na palavra do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que a palavra do Senhor, depois que Jesus é levado aos céus, a palavra do Senhor está sendo apregoada. A igreja do Senhor está crescendo e nós percebemos que o Senhor levanta este homem aqui que escreve essa epístola ou esta carta. O Senhor levanta ele como um pastor, eu posso dizer assim, um pastor presidente de um grande ministério da sua época. O Evangelho está sendo pregado em muitos lugares aonde Paulo é levado por Deus, seja em forma de carta, a palavra do Senhor, ou seja, com a sua vida pessoal. O Evangelho está sendo expandido sobre as regiões a qual Paulo ia. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão aceitando a Cristo, e Paulo agora está levando a palavra do Senhor. Mas perceba, nós entendemos que aqui dentro do texto, dentro do tema, fala sobre submissão. Submissão aqui no texto não significa, não implica inferioridades, mas sim organização, alinhamento ao propósito de Deus. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja que foi alcançada pelo
Senhor. Mas perceba, nós entendemos que essa igreja que é alcançada pelo Senhor dentro da cidade de Éfeso, há uma cultura naquele lugar, há uma cultura, há uma religião diferente atuando naquele lugar onde a igreja do Senhor escala, onde a igreja do Senhor é levantada dentro de uma cultura totalmente diferente dos princípios bíblicos, porque nós entendemos que quando nós estamos em Cristo, agora nós iremos nos submeter à vontade de Deus. A Bíblia diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, que eu não ando mais como eu andava antes, mas eu vou andar segundo a palavra do Senhor, eu vou andar na verdade. Haverá uma mudança de vida atuante, vista por todos aqueles que estão ao meu redor, independente de região geográfica, independente de lugar, independente de cultura, independente de princípios passados, nós passamos a vivenciar novos princípios, novas direções, novos direcionamentos. Nós aprendemos com Cristo a pregar uma rota diferente da rota que nós vivenciávamos antes, que andávamos antes, que vivíamos antes, mas nós entendemos que sempre haverá um sistema, sempre haverá uma cultura local, sempre haverá culturas pagãs diferentes da palavra do Senhor. Então Paulo aqui, ele está alertando, ele está evidenciando, porque as famílias, os homens, as mulheres, os filhos, ou seja, a igreja do Senhor está dentro de um sistema. Que sistema é esse, irmã Luciana? Aonde casamento aqui nessa época no Oriente é negociação, aonde princípio de casamento dentro de uma cultura patriarcal, pagã, é casamento com interesse, casamento com conveniência, casamento aonde a mulher é apenas um objeto para procriar, um casamento aonde, ou seja, uma cultura aonde desvaloriza a mulher, tornando-se um homem a qual a gente entende dentro da cultura deste povo aqui do Oriente. Continua a mesma cultura sobre casamento, Egito, Jordânia, Éfeso, e a gente percebe que a cultura é totalmente diferente dos princípios da palavra. Então parece-me aqui que Paulo está alertando, sim, com certeza nós entendemos que a carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo, sim, ele escreve essa epístola e a gente percebe que Paulo está preso, mas está ativo. Eu vou repetir isso aqui: Paulo está preso, mas ele está ativo, ele está ensinando, ele está alertando. Paulo está detido, mas há uma preocupação, porque tem um povo que está vivenciando aquilo que não é para vivenciar. Tem famílias sendo destruídas, tem maridos se vindo dentro de um casamento e não estando posicionado no papel que a Bíblia diz para ele. Tem mulheres aqui casadas, mas não estão posicionadas. Então Paulo agora escreve para alertar. Paulo está escrevendo a sua epístola direcionada para os cristãos
sabendo, diante da cultura, que o casamento era baseado em conveniência. Paulo ele instrui. E antes de instruir as esposas e os maridos, Paulo instrui a própria igreja do Senhor. Quando ele diz assim: sujeitem-se ou se submetam uns aos outros no temor do Senhor. Paulo está abrangendo todo o público aqui. Paulo está chamando a atenção de toda a igreja. Por que, irmã Luciana? Andar no temor do Senhor. Andar na prática do Evangelho. Quando Paulo ele instrui aqui, Paulo vem falando e vem trazendo o entendimento para os crentes dessa época. Quando Paulo está instruindo, Paulo está falando sobre submissão. Paulo está falando não de uma submissão cega, mas de uma submissão de harmonia, aonde trará para o contexto família, casa, aonde Paulo agora ensina e mostra dentro de um cenário totalmente diferente daquele que o Senhor tinha para a sua igreja. Que cenário é esse, irmão Luciano? Cenário diferente do que a Bíblia mostra para nós. Mas Paulo vem agora e ele inverte o cenário atual com a palavra de Deus. Eu quero dizer isso aqui para você. A palavra do Senhor vai inverter os cenários. Aleluia. Deus está dizendo nessa tarde. A palavra do Senhor vai inverter. Deus está dizendo nessa tarde que eu vou estabelecer. Deus está dizendo assim ao meu coração: vou trazer equilíbrio dentro desta casa. Vou trazer equilíbrio dentro desta família. Vou trazer equilíbrio porque o Senhor chama os crentes da época para se submeter uns aos outros no temor do Senhor, ou segundo a palavra do Senhor. Depois Paulo continua dizendo: esposas de cada uma de vocês. Ele está chamando as mulheres aqui para um posicionamento. Porque a gente percebe que o Senhor, no princípio, faz o homem e faz a mulher. E não há aqui diferença, mas há papéis diferentes. Aqui não há um é maior, outro é menor. Não. Aqui os dois são iguais. Até porque os dois se completam. Porque a Bíblia diz que o Senhor faz de Adão, tira metade, a costela no original significa metade. Então, se eu tirar metade, faz Eva. O Senhor não faz abaixo, o Senhor faz na medida. O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor de equilíbrio nessa tarde. O irmão Luciano, mas você não sabe tomando conflito dentro da minha casa. O Senhor está dizendo: não se preocupa, eu sou o Senhor. E quando você se submete à minha vontade e entende o seu posicionamento dentro da tua casa, diga assim comigo: Deus vai resolver toda a situação. Diga comigo: cenário será transformado. Porque a Bíblia não mostra, não diz, mas eu imagino porque tem lei espiritual. Então agora a igreja do Senhor está olhando a cultura, está sendo influenciada pela cultura. A mulher não é só objeto de procriação, não. A mulher é para auxiliar, é adjuntora, tem o seu papel, tem a sua importância. Eu quero dizer para você, mulher, aonde muitas das vezes você se olha no espelho e olha para você e acha que você não tem valor por conta de palavras negativas de alguém. O Senhor está dizendo: você tem valor sim. Dentro de uma sociedade onde nessa época as mulheres não tinham valor, hoje a gente ainda enfrenta alguns obstáculos, sim ou não? Quem tem ministério sabe disso, mas eu quero dizer para você: você tem um valor. O Espírito de Deus nessa tarde está dizendo: mulher posicionada dentro de um contexto de submissão, primeiro ao Senhor, porque aqui há uma analogia em questão da submissão da mulher
analogia da igreja com Cristo, a igreja submissa ao Rei dos Reis, como foi cantado aqui. Então essa submissão primeiramente vem a Ele, por Ele, para Ele. Quando nós entendemos que nós estamos dentro de um posicionamento de submissão a Ele, as coisas aqui embaixo vão se equilibrar. Eu vou conseguir ter posicionamento dentro de um contexto e vou entender que, dependente da cultura que eu vim, que eu era, que eu fazia parte, hoje eu sou diferente. Hoje eu sou mulher em Cristo. Hoje eu sou noiva do Cordeiro. Hoje eu sou escolhida. E uma mulher posicionada, se submetendo à vontade de Deus, ela vai obter sucesso. Aonde, irmã Luciana? Nas áreas da sua vida. Quais são essas áreas?
vai vencer. Deus fala no meu coração, é tarde de Deus alinhar. Levar sobre a mim, Deus. Derrama sobre a minha. Deus está dizendo, diga para alguém nessa tarde que eu estou chegando. O céu está dizendo, diga para essa mulher nessa tarde que eu estou chegando nessa casa para trazer equilíbrio. O Senhor está dizendo, diga para ela só me temer. Alá sobre mim, Jorremácia. O Senhor está dizendo, diga para ela praticar a minha palavra. Diga para ela se submeter à minha vontade, porque eu, o Senhor, vou trazer equilíbrio dentro desta casa. E se tem equilíbrio na casa, tem equilíbrio na sociedade. Se tem equilíbrio na sociedade, tem equilíbrio na igreja. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que vou trazer equilíbrio. Eu vou intensificar isso aqui porque está ardendo no meu coração para dizer para você, não haverá o que, irmão, se há destruição. Tem mulher nessa tarde, tem homens nessa tarde que tem olhado para as situações, parece que vai quebrar, parece que vai desfazer. Ah, sobre a minha, o Senhor está dizendo, a minha palavra está indo ao seu encontro como alicerce. Eu vou repetir isso aqui, a minha palavra está indo ao seu encontro como alicerce para algo que seria destruído, quebrado. O céu está dizendo, não haverá destruição. Ele está dizendo, se submete à vontade de Deus e o Senhor vai organizar. Eu vou dizer isso aqui, está ardendo no coração para dizer, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Diga comigo, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Deus vai organizar toda a situação. Deus está dizendo, não é a força contrária, é espiritual do lugar. Não é as crenças de pessoas que são do seu sangue. Deus está dizendo, não é sobre o que você fazia antes e praticava antes. Deus está dizendo, a minha palavra nessa tarde está sendo liberada. Eu estou trazendo alicerce, eu estou trazendo equilíbrio, eu estou trazendo, e Deus está dizendo, haverá mudança. Mudança. Mulheres se submetam. Amo Cristo, como a igreja de Cristo ao Senhor. Mas aí o Senhor vem, submissão mútua. Versículo 21, a gente percebe, está escrito, o alicerce, submissão, o alicerce, temor ao Senhor. O alicerce, temor ao Senhor. Paulo vem, estabelece, fala sobre a atitude cristã. Olhando para isso, a gente percebe que, de uma certa forma, isso é fruto gerado da plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que a igreja do Senhor é espelho, modelo para os relacionamentos. Quando eu olho para isso, eu entendo que a mulher no seu papel não é inferior, mas ela é e está à altura daquilo que o Senhor fala dentro da sua palavra. Dentro do contexto onde a mulher não tem valor, o Senhor está dizendo que você tem valor. Teu posicionamento vai organizar muita coisa. Meu irmão, se ama mais, se eu disser para você que meu esposo não é aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Se teu esposo não é aquele que ama você como Cristo amou a igreja,
igreja. Essa submissão é um homem que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Porque os princípios de Deus não é quebrado. Nunca será quebrada. A submissão primeiro ela vem a quem? Ao Senhor. Se é de igreja, para o Senhor, Deus está dizendo que é sobre a direção da palavra. Mas se teu marido é um tirano, você vai ser submissa a um homem que é tirano. Você vai ser submissa ao Senhor. E o teu papel dentro desse contexto vai gerar um agir de Deus. Porque fica difícil, não é? Irmã Luciana, se eu for me posicionar dentro de um relacionamento onde o meu marido é um homem tirano, ele vai impor coisas para você que fogem da realidade bíblica. Então isso não é submissão verdadeira em Cristo. Por que, irmã Luciana? Porque o que ele vai impor para você vai fazer você quebrar princípios. Que a sua submissão seja primeiro Deus. E o teu papel de mulher de Deus dentro daquela casa vai gerar uma grande vitória. Deixa eu dizer para você, o teu posicionamento no temor, em vivenciar a palavra, vai trazer uma mudança radical de cenário. Deus vai entrar dentro dos contextos. Deus está levando o Espírito de Deus, eu estou chegando no final, o Espírito de Deus está me levando para uma linha de equilíbrio nessa parte. E Ele me impulsiona a todo instante aqui nesse altar, meus missionários, me impulsiona a falar sobre equilíbrio. Então Deus, escuta isso aqui. Escute isso aqui. Deus, o próprio Deus, vai entrar para equilibrar, dar a sobre a sé, queimar, siga. É minticovância, porque o Senhor está dizendo para mim assim: tem gente sufocada dentro desta casa, tem gente que já não suporta mais. Deus está dizendo: temor ao Senhor como princípio, porque Deus nessa tarde me trouxe lá de Campina Grande, no caminho que a chuva, depois o céu se abre, para dizer para você: eu sou o Senhor que vou entrar dentro desse contexto. Eu sou o Senhor que vou equilibrar. Deus está dizendo: dica para essas mulheres, dica para esses homens nessa tarde que vem ouvir a minha voz. Eu trarei um equilíbrio aonde não tem equilíbrio. O céu está dizendo: é o Espírito Santo de Deus será o agente dessa obra. O Espírito Santo de Deus vai agir ao teu favor dentro de um posicionamento de submissão. E quando a gente começa lendo, minha pregadora, quando a gente começa lendo, a gente entende que o texto diz assim: irmãos, sejam submissos uns aos outros. Aí traz a submissão, a analogia para a mulher. Mas olha que tem uma ligação aqui, porque a gente entende que o homem, teu papel, homem, é de quê? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É muito simples e ao mesmo tempo alguém acha que é complexo. É um encaixe. É como se Deus estivesse querendo trazer um controle ou mudar um cenário. Quando o homem entende que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se a gente olhar o amor de Cristo pela igreja, foi. E Deus enviou o seu único filho para morrer de morte de cruz. Aí o marido agora
entenda esse papel que eu tenho que amar como Cristo ama a igreja. Ele não vai oprimir, ele não vai maltratar, ele não vai pressionar, não. Ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai dar a vida por ela, sim ou não? Mas tem homem assim? Tem. Mas tem homens que para deixar, ou para trazer, proporcionar um cenário de harmonia para que as coisas vá bem, precisa se posicionar. Por quê, irmão? É uma ligação, é uma reação. É uma reação. O esposo faz e a esposa reage. Não é assim? Ele age como Cristo amou a igreja. A esposa reage dentro de um sentido de submissão. E essa submissão traz uma paz que vai abranger igreja, sociedade, família. Quando o homem entende e vê isso aqui, tem essa visão, as coisas são diferentes. É automático isso aqui. Quando a gente percebe, Paulo diz assim: olha, vocês têm que amar a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. E aí? É fácil? Não é. Irmão, será porque tu não sabe como a minha esposa é, o temperamento dela, o proceder dela. Não se preocupe, faça o seu papel e trará o resultado daquilo que você nem imagina. Deus está dizendo, quando o homem se submete à vontade de Deus, perceba que, para mim finalizar aqui, que as horas já se foram, perceba que ele diz que ele tem que amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. Eu pergunto para você, a gente gosta de sentir dor? Não. Quando a gente sente dor, o que é que a gente faz? Tenta aliviar essa dor. Não é assim? A gente tenta aliviar a dor, toma uma medicação para aliviar. Paulo está dizendo assim: eu tenho o remédio. Que remédio é? A palavra. Para trazer essa harmonia. Ele está dizendo, o esposo tem que amar a esposa como seu próprio corpo. Vai maltratar o corpo? Vai bater no corpo? Vai oprimir? Vai trazer dor? Tem egoísmo? Não. O Senhor está dizendo, quando há esse alinhamento, eu estou falando aqui para homens crentes e mulheres crentes. O Senhor está dizendo, quando há esse alinhamento, porque quem está lá fora não vai se alinhar à palavra, mas quem está dentro tem que se alinhar à palavra. O Senhor está dizendo nessa tarde, eu sou o Senhor que vim trazer um alinhamento não fora, mas eu vim trazer um alinhamento dentro. O Senhor está dizendo, o alinhamento vai acontecer dentro. O Senhor está dizendo, fora eu vou visitar, mas dentro eu vou alinhar. Fora eu vou fazer, mas dentro eu vou alinhar. Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vou trazer um alinhamento. E esse papel para homem aqui é difícil. Que a gente, mulher, tem hora que é chata, né? Tem hora que é abusada. Não é assim? E contar, tem que ter, o marido diz assim, insuportável. Não é. Lembra-se dessa palavra. Irmão, se não é porque está precisando de transformação. Você está dizendo, não se preocupe, porque a palavra de Deus vai transformar. Como é que eu posso aplicar na minha vida a submissão? Irmão Luciana, como é que eu vou vivenciar este ato de submissão dentro dos relacionamentos, trazendo honra, trazendo equilíbrio? O Senhor está dizendo, essa atitude é sua, é minha, é voluntária, é movida. Essa atitude é minha, é sua e é voluntária. Eu pergunto
igreja do Senhor aqui presente, você quer tomar essa atitude hoje? Ou você quer melhorar essa atitude hoje? Porque a vida hoje não está de correria em correria. E muitas das vezes as coisas estão desandando, os papéis estão mudando, o sistema está mostrando um posicionamento diferente da palavra. E isso está trazendo um choque e um desequilíbrio. O Senhor está dizendo, a palavra de Deus permanece. E ela é regra de fé e de prática para mim e para a sua vida. O Senhor está dizendo, voluntária, movida. Nessa tarde de hoje, o Senhor está dizendo, eu vou levantar um batalhão de mulheres. Eu vou levantar homens nessa tarde com uma atitude voluntária, movida pelo temor a Deus. Quem faz isso? A palavra. Quem faz isso? A palavra. Mas como essa palavra vai evidenciar na minha vida? Irmão Luciana, como tudo isso, esse equilíbrio, tudo isso vai acontecer? Quando eu aplicar. Deus está dizendo, quando eu aplicar na prática, não é na minha fala, não é no que eu leio, na prática. Uma injeção, ela só funciona se aplicar no corpo. Uma medicação só vai surgir efeito se for aplicada no teu corpo, não é assim? Se você olhar para a injeção, não vai surtir efeito naquilo que você precisa, mas você precisa, o médico precisa aplicar o remédio. E Deus está dizendo, tem que aplicar, tem que praticar. E isso vai exigir de mim o que, irmã Luciana? Renúncia. Isso vai exigir de mim o que, irmã Luciana? Que eu venha tirar o orgulho. Isso vai exigir de mim o que, irmã Luciana? Em todas as áreas da minha vida, renúncia. E isso vai gerar o que, irmã Luciana? Controle emocional dentro da sua vida conjugal, dentro da sua vida familiar, na tua área profissional e dentro do contexto igreja do Senhor. O Senhor está dizendo, é movida e é voluntária. E eu encerro aqui dizendo para você novamente, é movida e é voluntária. Então eu quero orar por você, porque eu acredito que nessa tarde o agente é o Espírito Santo. O agente é o Espírito de Deus. Eu pergunto das irmãs rapidamente no céu. Se coloca sobre os teus pés, por favor. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Submissão é uma atitude. Diga comigo, submissão. Diga, é uma atitude voluntária, movida pelo temor ao Senhor. Eu te pergunto nessa tarde, está disposta? Irmã Luciana, estou. Mas eu estou vivenciando contextos onde o meu emocional tem sido atacado. Irmã Luciana, eu estou vivendo contextos onde o meu emocional tem sido tão atacado, que tem mulheres aqui nesta noite, que não conseguem deitar e dormir como é para dormir. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que visito você neste final de tarde. Emanar sobre que eu sou o Senhor que vou levantar mulheres, que vou levantar pessoas nessa tarde. Amanto, remi, revácia, o Espírito de Deus fala meu coração. Tem mulheres nessa tarde que não conseguem fazer os serviços
vai mudar esse contexto, porque Deus está dizendo paz, harmonia e paz. Oh Deus, que sinta nesta noite o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Fecha os teus olhos e orar. Remente, repasse. Deus está dizendo: eu estou visitando como equilíbrio, eu estou posicionando mulheres nessa tarde. Essas mulheres vão se levantar. Deixa eu dizer para você, Deus está intensificando ainda mais na sua vida espiritual. Deixa eu dizer para você, você que pensa em abandonar tudo, deixar tudo, o céu está dizendo: a sua motivação para continuar, entendendo que vai vencer a opressão do momento, será o temor à palavra de Deus, o incentivo, a motivação será temor a Deus, casa equilibrada, temor a Deus, relacionamentos equilibrados, temor a Deus, harmonia no meio da família, temor a Deus, paz no ambiente profissional. Deus está dizendo: a sua motivação não é terrena, não. A sua motivação é a palavra de Deus. É a palavra, é sobre
motivo para essa mulher continuar. Traz motivo para essa mulher, Senhor, se posicionar. É a sua palavra, é a palavra de Deus que te move, é a palavra de Deus que te move, é a palavra de Deus nessa tarde de hoje que traz motivação para você. Motivação. Só as irmãs no se você se sentir confortável, faz isso, eu estou encerrando. As irmãs do Congresso, esse batalhão de mulheres, olha para essa irmã que está ao teu lado. Olha para ela, eu não sei se de costume você senta sempre perto dela, ou se reuniu aqui outras de outras congregações. Olha para ela, eu não sei se você conhece ela. Você conhece ela, você sempre vê ela, mas tu não conhece ela por dentro. Quem conhece ela é o Senhor. Mas nessa tarde Deus está dizendo: abraça ela, porque Deus está erguendo, porque Deus está motivando, porque Deus está levantando, e Deus está dizendo: eu estou tirando todo pensamento de desistência. Ele está dizendo: eu estou tirando pensamento de desistência. Você não vai desistir dessa casa, não vai desistir dessa família, não vai desistir desse trabalho, não vai desistir da obra, não vai desistir daquilo que o céu te chamou para viver, porque Ele está dizendo: é sob o temor do Senhor e Deus te visita com motivação. Que não fique uma irmã sem ser abraçada. Nada chora, não abraça esse Deus te mover, para você sair do lado direito para o esquerdo. Vai porque a papai está trabalhando, vai porque o céu está sarando, vai porque Deus está levantando nessa tarde, vai porque tem cura sendo manifesta, vai porque tem Deus que está levantando um exército de mulheres, aleluia, erguidas pelo temor da palavra de Deus. Sobe-me, ela está muito lentinha. Aproveitar, já está encerrando, irmãos. Chega. Faça a oração aqui. Amém. Nós vamos orar. Ela não está aqui, mas está muito enferma, né? Então, para que se não chegar em restauro, infelizmente ela não vai poder chegar. Mas vamos orar do que tu pode fazer. Ele não pode chegar, o Senhor pode. Na verdade, ela está em casa, mas carrega as nossas orações. Oremos ao Senhor. Querido eterno Pai, nós te damos glórias.
Te louvamos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesta tarde no nosso meio. Mas agora queremos te apresentar a tua filha, meu Senhor, que o desejo do coração dela, o Senhor sabe que ela gostaria de estar conosco. Visita ela, desde perto, desde longe, restaura a saúde dela, os ouvidos, meu Senhor, o pulmão, faz ela, meu Senhor, uma cura perfeita que só o Senhor sabe. Deus, no nome poderoso de Jesus, que nós te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus, amém. O Beato Jefferson avisa que tem almoço, tem um lanche depois de aqui, viu? Certo? Que alguém quiser para beneficente para o trabalho do jovem, que será o próximo evento que a igreja fará. Manhã à noite também tem agora e tem à noite, viu? Irmã Sara quer fazer aqui uma. A paz do Senhor para todas. É bem rapidinho alguns avisos, irmãs. Eu quero que todas as irmãs aqui que são do círculo de oração não saiam do seu lugar, nós vamos fazer uma foto